Paz do Senhor, meus irmãos, quero falar com vocês neste momento a respeito de anjos. Será, queridos, que a Bíblia fala de anjos da guarda, como é muito mencionado em vários lugares? É bem certo, nós sabemos que anjos sempre foram usados nas Escrituras. A gente vai ver no Antigo Testamento, a gente vai ver no Novo Testamento. E às vezes, meus irmãos, por essas questões, tem pessoas que começam a buscar presença de anjo. Então, primeira coisa que nós temos que compreender é que existem os anjos, né, que são mensageiros de Deus. A gente vai ver muito, se um dos mais conhecidos é o anjo Gabriel. E também temos que entender que existem os anjos caídos, que nós conhecemos como espíritos malignos ou demônios. E esses, na verdade, são enganadores. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que anjos, na grande maioria, é falado, não tem asas. Nós temos arcanjo, é uma primeira categoria de anjo. Nós temos serafins, esses nós vamos encontrar com asas. Nós temos querubins também. E nós temos os anjos. O mais conhecido é o Gabriel. E anjo Gabriel, por exemplo, você não vai encontrar ele na Bíblia com asas. Anjo, na verdade, principalmente os mensageiros de Deus, eles não têm asa. E, na verdade, qual é a função dos anjos, meus irmãos, para com o povo de Deus? E os anjos, quando a gente vai observar, eles são espíritos ministradores. Eles cooperam conosco na salvação, na pregação do Evangelho. E quando a gente observa o apóstolo Paulo, ele repreendendo a igreja da galáxia, ele vai dizer, olha, ainda que viesse um anjo do céu falar um outro evangelho, que seja maldito ou anátema. Só para você ter uma ideia. Na carta aos Colossenses, Paulo escrevendo aquela igreja de Colossos, ele vai repreender os irmãos. Eles já estavam fazendo culto a anjos, dizendo eles lá que estavam tendo visões, e Paulo repreende. Isso daí não é nem um culto à humildade. Então, queridos, anjos, ele acampa ao nosso redor? Sim, a gente vai ver a Escritura falando disso. Anjos estão para cooperar, auxiliar o povo de Deus, nunca para ser adorado. O livro de Apocalipse, ele vai dizer que quando João está recebendo a revelação daquele livro, ele cai de joelho e o anjo diz a ele, não faça isso, adore a Deus. E, infelizmente, no meio em que nós vivemos nos dias de hoje, muita gente, queridos, anda buscando, indo atrás de anjos. E é daí que tem surgido tantas heresias, tantas denominações através disso, religiões. Sempre tem um anjo no meio. A gente vai ver o próprio Maomé, faça um estudo sobre ele. Você vai ver que ele dizia que tinha visões do anjo Gabriel, por exemplo, que dava muitas mensagens para ele. Você vai ver a própria Ellen White, né? E segundo os adventistas, a sua profetisa, ela dizia que tinha muitos sonhos e visões, e o anjo que andava com ela era o Gabriel. Eles pegam possivelmente daquele texto de Mateus 18, aonde Jesus vai falar das criancinhas e que seus anjos assistem no céu na presença de Deus. Jesus não está falando ali que as crianças têm um anjo da guarda, queridos. Na verdade, anjos, eles cooperam com o povo de Deus. Não que eles sejam anjo da guarda. Eu quero dizer a você que se tem alguém que nos guarda e disse que estaria conosco de século em século, é Cristo Jesus, o nosso Salvador, que é Deus, irmãos. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele já reina. E ele, como rei, ele já dirige toda a história da humanidade, da onde ele está.
entendeu? Nós não temos essa necessidade, que é daí que tem surgido muitas heresias. Por exemplo, dizendo que anjo aparece. Não é que os anjos não estão auxiliando, sim, mas no sentido de aparecer, principalmente nesses tempos, jamais. O Joseph Smith diz que teve uma visão do anjo Moroni, que veio dizer a ele que ele tinha que fazer aquilo que Jesus não fez. Então, por aí você vai vendo várias e várias religiões surgindo e sempre tem um anjo que aparece alguém. Então, queridos, o que nós temos que entender é, o autor aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz que outrora Deus se manifestou de várias formas. Você vai ver Deus se manifestando, irmão, como o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Ele aparece numa sarça ardente ali para Moisés. E quem vai revelar é Estevão, dizendo que ali era o anjo do Senhor por detrás daquela sarça. Ele aparece para Josué, ali em Josué 5. Ele aparece para Abraão, quando aparecem aqueles 3 anjos. Então, de várias vezes, você vai ver o profeta Zacarias falando do anjo do Senhor, muitas vezes, de várias formas, mas nesses últimos dias, Deus se revelou e falou conosco através do seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a última mensagem, irmãos, para a humanidade. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus em Cristo o abençoe. Amém.